Rádio que não mede esforços para fazer sempre a melhor programação. Max FM, 10 anos com você. Sintonize o seu rádio. Essa é a ZYU 805, canal 290, uma emissora da Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Oswaldo Cruz, modulando em 105,9 MHz. Estúdios na Rua FEB 26, no centro de Oswaldo Cruz. Essa é a Rádio Max FM, a rádio que todo mundo ouve. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz, através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uassa Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, bolos caseiros da Lu Betiol, Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis, Panificadora e Confeitaria Paineira, na Rua Paineira 410, no Promorá, ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz, através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da Fazer, agradecemos mais uma vez a agência que tem, a Jane Gomes, também ao site de notícias OC News e essa parceria com a Rádio Max FM que faz essa transmissão simultânea aqui com o Ed Rocha e toda a equipe. Está no ar o Aqui Tem Resposta, esse programa semanal de jornalismo que tem como objetivo conversar sobre as questões que envolvem os interesses da comunidade Oswaldo Cruzense e da região também e evidenciar pessoas, que através das suas qualificações ou do trabalho que fazem, costumam fazer a diferença na comunidade, E hoje em dia, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de futuro, é tudo muito dinâmico, E é preciso total atenção e a busca por capacitação para que realmente se possa fazer a coisa certa e a disposição em buscar essas informações é fundamental. Então, no Aqui Tem Resposta de hoje, nós estamos recebendo o professor Luiz Carlos Galvani, o Galvani como ele é conhecido, Ele que é especialista em marketing digital, sabe colocar a questão envolvendo o empreendedorismo, por exemplo, a gestão de negócios, e é isso que ele ministra, como professor da ETEC, Então nós recebemos com muito prazer aqui, agradecemos,
a presença, né, do Galvani. Galvani, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui, pode puxar bem pertinho de você aí, satisfação em recebê-lo, seja bem-vindo. Como é que tá, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu agradeço aí o convite, tá? E espero contribuir com todos aí, qualquer dúvida, alguma coisa aí que a gente possa contribuir, né, com todos de forma geral. As coisas que estão relacionadas aí no nosso dia a dia, em relação ao comércio, em relação ao mercado, né? Então, o que a gente puder contribuir, eu espero aí estar à disposição. Tá joia? Bom, primeira coisa, né? Falar das suas qualificações, né? Você é professor, você é formado. Isso, eu tenho formação em administração de empresas, né? Eu sou formado pela Faculdade Regis, a Rede Gonzaga de Ensino Superior. Lá eu me formei no curso de administração com habilitação em gestão de negócios, né? Tenho um MBA em uma especialização em gestão estratégica de marketing e negócios e também um MBA, né, na parte de finanças, na gestão estratégica de finanças. E atualmente eu sou docente, né, eu faço parte do corpo docente da Faculdade Regis, né? Lá eu trabalho com as disciplinas de empreendedorismo, né, a parte de marketing, tecnologia da administração, ou seja, todos então os cursos... da Faculdade Regis e não exatamente, da ETEC. Exatamente. Eu já ministrei aula na ETEC já também. Foi professor já fui professor da ETEC em Minjunde, né? Inclusive lá eu iniciei lá como docente, né? E agora eu só estou na Faculdade Regis, né? Como docente lá. Olha, e cada vez fica mais importante, eu diria, cada vez está assim, mais fundamental aquele que quer empreender, aquele que quer investir num futuro, a capacitação, né? Cada vez é mais importante, são ferramentas essenciais que precisam ser utilizadas, que só uma boa capacitação pode oferecer, né, Galvani? Exatamente. Eu sempre digo para os meus alunos e para o pessoal que nós temos contato que o ser humano ele só vai desenvolver a partir de uma questão que é o conhecimento, né? Então eu sou de uma família muito humilde, né? Venho de uma família muito simples, então eu já trabalhei na roça e eu não tinha essa vontade, né? de permanecer, não que eu tenha algo contra quem trabalhe, mas não era a minha vontade, né? Então assim, as nossas vidas elas são transformadas uma vez que nós buscamos conhecimento. E eu falo que a pessoa que ela é mais humilde, né, ela é mais simples, que muitas vezes ela não tem acesso, ela tem que ter pelo menos a força de vontade em buscar o conhecimento. E hoje nós demandamos aí de muitas oportunidades, né, e até mesmo de maneira gratuitas, né, onde a pessoa pode buscar conhecimento, pode buscar informação, para que ela possa desenvolver, para que ela possa crescer, evoluir, né, se tornar uma pessoa melhor, entre outras coisas. E isso tudo está agregado hoje nos cursos que são pensados exatamente para isso, né? Hoje esses cursos, eles não visam só o profissional, eles visam o cidadão também, né, Galvani? Exatamente. Hoje os cursos eles estão totalmente voltados, vamos dizer assim, para a nossa realidade, né? Então, são questões dinâmicas. Hoje o profissional buscar uma formação técnica, né, uma graduação, é óbvio, ele tem que querer. Né? O querer ele é importantíssimo aí nessa questão e só vai mudar de vida, né? A pessoa que ela nasce numa situação financeira mais, vamos dizer assim, desfavorável, né? Mais desprovido aí, ele só vai mudar através do conhecimento. E é o conhecimento em alguma formação, buscando aí de fato uma mudança, né? Então eu digo que o conhecimento ele transforma. E ele vai te transformar, obviamente, para que você possa empreender, para que você possa desenvolver e buscar outras situações aí no mercado. Quando a gente fala em empreendedorismo, né, envolve uma série de questões, né? De forma lúdica, né, o empreendedorismo é um sonho de muita gente, né? E se capacitar para isso, se preparar para isso antes de dar o primeiro passo é muito importante, porque isso tudo pode virar o contrário, né? Se você não se preparar bem e se lançar tentando empreender, você pode se frustrar, porque é muito mais complexo do que parece num primeiro momento. Daí, ainda mais importante se preparar para isso. E é uma capacitação, uma busca de conhecimento, Galvani. Eu entendo que hoje, pelo dinamismo das coisas, acontece tudo muito rápido. Isso é uma coisa que não acaba nunca, né? Você tem que estar sempre buscando, sempre se atualizando, porque as mudanças são constantes, né? Exatamente. Eu falo que a fila anda e a catraca gira. Então, a gente não pode dormir no ponto, por quê? A gente tem que estar atualizado. Hoje as coisas são muito dinâmicas, as coisas não são mais estáticas, né? A todo momento, hoje de manhã anuncia uma coisa, de tarde já é outra. Exatamente. Então nós temos que estar atento a essas questões. E eu sempre digo que o mercado, né, o mercado
num todo, né, os negócios em si, eles têm que estar atualizados, né, eles têm que estar atentos aí a essa nova realidade, né. Hoje a gente fala aí dessa era digital, ou seja, todo mundo está conectado no momento. Nós estamos aqui, né, muitas pessoas nos assistindo, ou seja, então a gente tem que se atentar a essas questões aí, e não pode parar. É preciso buscar informações, é preciso investigar, mesmo que não seja às vezes da minha área, da minha formação profissional, mas eu preciso estar atento aí em relação a outras questões aí que possam agregar valor também para nós, né? Até porque se você empreende num determinado setor, você vai precisar dos outros setores para consumir o que você vai produzir, seja produto ou serviço, né? Exatamente. Então eu sempre digo que o empreender, né, eu falo primeiro que todos nós temos que ser empreendedores. E hoje é engraçado que, na verdade, assim, ó, tem algumas pessoas que já se intitulam como empreendedores, né? Então, formação, sou empreendedor. É óbvio, empreendedor não é o cara que tem empresa, que tem um negócio, né? Tudo bem, ele é um empresário, ele é um profissional, ele tem a empresa. Mas todos nós temos que empreender, ou seja, o que é o empreender? É a capacidade de inovar, de desenvolver, de criar coisas. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um menino de 4 anos, e ele recentemente ganhou um Lego lá, né? Estou fazendo uma propaganda aqui, mas ele é totalmente criativo em relação a criar várias coisas. Então eu sempre desperto nele e falo, olha, faz isso, faz aquilo. Então, de certa maneira, eu estou ensinando ele a empreender, a desenvolver alguma coisa. Então isso é fundamental, né? Porque todos nós, a gente já pode notar pessoas que são empreendedores, aquele que tem habilidade com alguma determinada coisa, tem uma facilidade. Então o empreender, ele não está somente atrelado também, isso é bom, importante a gente deixar claro, a quem tem a empresa, né, a quem tem seu negócio próprio. O cara que trabalha, né? Ele está sempre empreendendo quando ele busca se capacitar para poder fazer algo mais e melhor. Exatamente, eu falo, o cara pode ser o faxineiro da empresa, mas ele pode ser empreendedor. Então, e o cara pode ser o dono da empresa e não ser empreendedor. E isso acontece, infelizmente, tem acontecido muito no nosso mercado, né? Nós temos aí pessoas às vezes que têm a liderança, né, em mãos, porém muitas vezes não são líderes também, né? Mas se intitulam como empreendedores, mas não desenvolvem. Sei lá, de repente herdou de alguém, ele toca um negócio, mas a coisa não funciona. E em contrapartida nós temos pessoas às vezes simples que vão empreendendo, vão desenvolvendo, vão ganhando mercado. Aliás, então, você falou uma palavra-chave. No lugar de mercado você pode colocar até espaço, no caso de quem trabalha. Eu trabalho na empresa, eu estou empreendendo quando eu busco atuar em novas áreas para ser um colaborador mais completo. Ou seja, isso é uma forma de evoluir. Você vai ampliar os seus universos, o seu universo, os seus horizontes. Isso é empreender também. Exatamente. Então, assim, eu digo que se nós olharmos aqui na nossa situação local, né, quantas pessoas que já abriram outras empresas atuando dentro do próprio segmento. Então, de certa maneira, essas pessoas elas acabaram o quê? Empreendendo. Conceituando isso, né, a gente fala do intraempreendedorismo, que é o colaborador que ele passa a empreender dentro da própria empresa. Não significa que ele vai abrir uma outra empresa, um outro negócio. Com a empresa que ele trabalha. Exatamente, mas ele acaba desenvolvendo ali habilidades que contribuem para o negócio. Então, às vezes, o patrão, entre aspas, aí, né, a gente não utiliza mais esse termo, mas o gestor em si, ele tem a confiança naquela pessoa que não é simplesmente um funcionário. E hoje, infelizmente, parece que nós estamos assim, com essa dificuldade, né, de ter pessoas que queiram empreender, que queiram desenrolar outras questões. Isso se transforma numa forma, num líder, né? É um cara que tem o espírito de liderança. Ele empreende dentro de onde ele trabalha e tem que ser um cara muito agregador, né? É raro, né, você ter esse tipo de liderança. Sim. Hoje. Esse é um cara que empreende, que ele não pensa só nele, né? Está trabalhando dentro de uma empresa e todo o seu redor, né, ele tem essa capacidade de trazer, de tornar a coisa mais dinâmica, né, e inspirar as pessoas, né, motivar e tal. Exatamente. Eu falo que a pessoa que ela é empreendedora, ela sempre vai despertar nos outros essa questão. Então é óbvio que você tocou num ponto importantíssimo. Para empreender é preciso primeiro, a liderança ela é importantíssima.
né? Não no sentido, é óbvio, a gente pode influenciar as pessoas de várias maneiras, tanto de forma positiva ou negativa. Mas a pessoa, quando o empreendedor e a liderança ela vem forte nessa pessoa, obviamente que ela vai influenciar outras pessoas a quererem atingir o objetivo, alcançar as suas metas. Então, independente se nós somos funcionários ou somos gestores, nós temos que empreender, nós temos que desenvolver. Isso é fundamental, porque a partir do momento que nós vamos desenvolvendo, nós estamos sendo notados, né? Então sempre tem alguém nos vendo. E quando você tem, de repente, um bom gestor, que ele acaba percebendo, olha, eu tenho uma pessoa que é empreendedora lá dentro da empresa. Então é óbvio que quando o gestor ele acaba tendo uma visão mais ampla, né? Não tem uma questão muito limitada, ele acaba vendo ali que muitas vezes ele vai ter, né, um colaborador que vai contribuir para o crescimento do negócio. Vai dar segurança para ele, né? Exatamente. Ele vai saber que o cara entendeu, está entendendo bem quais os objetivos dele, da empresa. E um detalhe, né? O empreendedor é aquele cara que ele tem uma personalidade forte, né? Em geral, hoje em dia, como a concorrência é muito grande em termos de trabalho, existe uma insegurança em passar conhecimento dentro da própria empresa. O líder não. O líder ele tem essa tranquilidade, essa segurança. Esse cara empreendedor, mesmo o intra, né, dentro de uma empresa, ele tem essa tranquilidade de passar o conhecimento dele para gerar alguém que possa substituí-lo amanhã ou que um colaborador direto dele dentro da própria função. Isso é um diferencial também. Exatamente. Só o conhecimento pode trazer, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo, né? É fundamental essa questão aí, porque infelizmente quando você tem um chefe, vamos caracterizar aí como chefe, que é o cara que, sei lá, de repente ele acha que o ser chefe é simplesmente dar ordens. Primeiro, não é uma pessoa com toda certeza não é uma pessoa empreendedora. De repente ele está inspirado ali num cargo, ali numa situação, e ele faz o papel dele. Quando o cara ele é empreendedor, primeira coisa, ele vai influenciar aqueles colaboradores a contribuir com o negócio. Porque nós temos que pensar que, independente se o negócio ele é de médio, pequeno ou grande porte, eu tenho que trazer resultados. E hoje, toda e qualquer empresa ela quer um negócio, resultado. Seja resultado financeiro, seja resultado em relação à qualidade do produto, resultado em relação às pessoas. Então é um todo. Então nós temos que entender esse dinamismo aí, né? Entender a importância que é do empreender para que a gente possa contribuir, né? E infelizmente essas pessoas que não têm essa visão de mercado, né? Essas pessoas que não têm visão empreendedora, aí sim essas pessoas elas têm que buscar uma qualificação. Né? Porque muitas vezes ter cargo não significa ser líder. E isso acaba influenciando muito no processo empreendedor. Só tocando num ponto aí, aproveitando, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas, elas são, já existe, faz parte da cultura deles, né? As pessoas terem o seu próprio negócio. Nós aqui no Brasil, ou de repente na nossa região, né? Muitas vezes nós somos influenciados de que maneira, até mesmo pelos nossos pais. Filho, você vai trabalhar para o fulano. Exatamente. Olha, quando você crescer, eu quero que você leve o currículo lá na empresa do ciclano. Eu falo porque... Se prepara para ter um bom trabalho e não para ser um empreendedor. Exatamente. Então eu falo assim, em tese, muitas vezes a gente é preparado para cumprir ordem dos outros. E isso, em tese, não sei se, né, mas assim, no meu conceito, isso está errado, porque nós temos que desempenhar nos outros, né, o papel da pessoa querer algo melhor, construir alguma coisa. Né? Independente se ele vai ser funcionário, mas ele empreender. Né? Então, assim, se a gente comparar essas culturas, é óbvio que você crescer, você desenvolver dentro de um padrão que você já é instigado aí a pensar de forma como, né, um empreendedor, isso daí é fundamental, é importantíssimo. Você falou do seu garoto. Você já está ensinando ele como é que faz a empreender. Você Exatamente. Sabe, numa brincadeira já começa realmente muito cedo, né? Bom, olha, e para quem chegou agora, nós estamos falando aqui com o professor Luiz Carlos Galvani, ele que também é empresário, nós estamos falando aqui sobre empreendedorismo, né? É uma palavra muito em alta, né, nos últimos tempos. Deixar claro, Galvani, empreender realmente é uma situação que exige um pouco mais do que se pensa, né? É uma questão muito mais complexa do que se pensa. É o ideal, mas é preciso realmente fazer uma avaliação muito mais profunda do que se diz. Não é simplesmente você chegar e falar, vou colocar uma barraca na rua para vender isso ou aquilo e eu já sou um empreendedor, vai dar certo. Né? Empreender não é mágica. Ultimamente tem se falado disso assim, né, com uma facilidade muito grande. Ou seja, é importante, é uma coisa de momento, mas
Contudo, é preciso buscar conhecimento e se capacitar para realmente não frustrar depois, né? Exatamente, porque aí a pessoa também hoje, né, virou uma... todo mundo quer empreender, é óbvio, todos nós devemos empreender, né? Mas é óbvio que o empreender no sentido de criar um negócio próprio, né, vem obviamente em busca também daquela necessidade, da perda do emprego. Isso, às vezes é meio que na marra, né? Exatamente, aí a pessoa se vê numa situação frustrada e ela é óbvia, é o tal quando a gente fala do empreender por necessidade. Eu não tenho mais condições, eu não tenho renda, eu perdi, e aí eu passo a empreender pela necessidade, porque eu tenho que pagar a conta de água, de luz, né, entre outras questões. E tal. E existe também aquele que empreende pela oportunidade, né? Ou seja, é a pessoa que ela vê negócio, ela está vendo lá à frente oportunidade mesmo de criar, desenvolver um produto, desenvolver um serviço que vai atender uma necessidade. Aí está a grande questão. Então nós temos que entender esse conceito aí do empreendedorismo, é óbvio que isso é fundamental, né, mas no sentido do criar o negócio, né, por quê? Porque as pessoas, senão a gente pode se frustrar de fato, como você bem disse, né? A pessoa vai nessa ideia, não, eu vou criar um negócio, eu vou montar, às vezes ela pega o acerto dela lá, isso. Ela faz o investimento, investe tudo que tem, exatamente, sem conhecer o mercado, sem conhecer quem serão os seus clientes ou quem são, e isso vem uma frustração muito maior, porque além dele ter perdido já de repente o trabalho, o emprego, algo, exatamente, ele acaba investindo, né, aquele valor que de repente veio ali de um acerto ou coisas de anos e acaba tendo uma frustração maior ainda. Quer dizer, o que já não estava bom fica pior, né? Exatamente. Olha, antes da gente fazer a nossa primeira parada aqui, Ed, queria agradecer aqui o pessoal que está conosco, né? Eu não sei se tem mais gente aí com você, a Nilda Bruno, a Lucilene Cristina Galvani, você conhece, não? Essa é minha irmã. Essa é sua irmã. O Roberto Leopoldo, e aí um abraço também para o meu amigo Leandro Antoniazzi. Leandro, obrigado. Está dizendo aqui, muito bom, ótimo conteúdo. Né, o pessoal que está nos acompanhando aqui. Tem mais algum que não tem aqui aí, Ed? Michele Moraes Amaro, mandando aqui um abraço. Salão Michele Cabelo Mega Hair. Já vamos fazer o... E o Carlos Alexandre também está conosco aqui, não está aparecendo na minha live, mas está aparecendo ali. Sim, mas para fazer alguma coisa boa aí em Oswaldo Cruz, tem que começar com a prefeitura. Tem que começar com a prefeitura para começar a mudar as ideias, é a opinião do Carlos Alexandre lá. A gente vai dar uma paradinha, né, e voltamos na sequência. Aí eu quero falar com o Galvani aqui sobre um outro assunto que é recorrente aqui em Oswaldo Cruz, mais ainda, que é o MEI, que é o microempreendedor individual, que tem características e legislação própria e também gestão de negócios, né, que não é montar só um negócio, tem que saber como é que você vai gerir. E nessa gestão de negócios você tem gestão de pessoas, que é o mais complicado, a gente vai falar disso já já. No Aqui Tem Resposta. Muito obrigado mais uma vez à agência Aqui Tem, a Jane Gomes e ao site de notícias OC News, na parceria aqui com a Rádio Max FM, né? Transmissão simultânea com o Ed e toda a equipe. E também um abraço aqui para Mara Galvani Mota. Essa quem é? Essa é minha irmã também. Essa é a irmã também. Família grande, essa família Galvani. A gente volta já. Aqui Tem Resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz, através das páginas do Facebook. Aqui Tem Resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui Tem Resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science. Ibercasa, materiais para construção
Promoção, Autoescola Exclusiva e o Assa Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, Bolos Caseiros da Lu Betiol, Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis, Panificadora e Confeitaria Paineira, na Rua Paineira 410, no Promorá, ocenews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocenews.com.br. De olho na notícia. Muito bem, agora são 12 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo através de uma live aqui pela página do Facebook da Rádio Max FM, transmissão simultânea, né? Pela Rádio Max também, e com o site OceNews e a agência Aqui Tem, da nossa gloriosa e querida Jane Gomes, né? Mentora, né? E organizadora aqui do Aqui Tem Resposta, essa participação que nós estamos fazendo aqui para falar um pouquinho sobre assuntos de interesse da comunidade Oswaldo Cruzense e também da região. Aqui Tem Resposta hoje com o professor Luiz Carlos Galvani, ele que é professor de marketing digital, fala sobre empreendedorismo com muita propriedade, e nós vamos seguir aqui com o nosso bate-papo, né, para falar agora sobre as questões envolvendo o MEI, né. De uns anos para cá, o Oswaldo Cruz principalmente tem batido recorde, né? O MEI tem se transformado numa ferramenta até mesmo para que as pessoas trabalhem de forma autônoma, garantindo seus direitos previdenciários e tal, dentro das próprias empresas. Ou seja, ele deixa de ser um colaborador para virar um prestador de serviço, onde ele mesmo arca com os custos, né, das contribuições necessárias. Assim, num primeiro momento, como que você vê, né, esse número grande, né, de pessoas que estão se transformando em microempreendedores individuais? É uma espécie de autônomo, é uma fórmula que tem sido bacana, tem sido bom para todo mundo, bom para alguns, nem tanto para outros? Olha, a grande questão do MEI aí, nós temos que levar em consideração alguns pontos. A primeira coisa é o seguinte, é o cidadão que de repente ele é um empreendedor, ele está trabalhando de forma informal, e aí é o cara que ele quer se formalizar. Quando você está nessa vibe aí, então, em tese, a MEI ela vai totalmente favorecer aquela pessoa. Agora, quando o cidadão ele se vê também naquela questão do empreender pela necessidade que eu disse, e ele simplesmente vai lá e abre um MEI, mas ele não sabe o que é que ele vai fazer, ele vai fazer a abertura do MEI simplesmente para ter a contribuição previdenciária lá. Então, assim, aí, digamos que ele vai passar a ter alguns problemas. Ele corre mais riscos, né? Porque ele passa a ser uma pessoa jurídica, né? Ou seja, ele vai ter um CNPJ. Além dele ser uma pessoa física, agora ele vai responder, né? Ele vai ser uma pessoa jurídica também. Ou seja, então eu preciso me atentar em algumas questões, porque o MEI ele vem justamente favorecer aquela pessoa que quer empreender, mas que, como se diz, vamos começar com os pés no chão. Então, assim, aquele cara que ele vai ser favorecido, entre aspas, por questões fiscais, por questões, várias questões aí. Também, ele Exatamente, ele vai se beneficiar, ele vai ter direito a ter um CNPJ, ele vai poder emitir uma nota fiscal, mas ele precisa saber o que é que ele vai fazer. Exatamente. Né? Então, assim, todo mundo quer virar MEI, eu perdi o emprego, eu virei um MEI, ou eu tenho um negócio. Então, assim, eu vou para uma MEI, ótimo, mas primeira coisa, por que você está indo para essa MEI? É preciso se fazer algumas perguntas. Né? O correto é realmente aquele que já faz um determinado trabalho, ele presta um determinado serviço, ele produz um determinado produto. Vamos aqui citar um exemplo, né, que pode ajudar bastante. Por exemplo, hoje se fala muito de agregar valor nos produtos do agronegócio da agricultura familiar, por exemplo. A gente sabe que tem muitas famílias com aptidão de produzir, né? Tem lá sua pequena propriedade, produz frutas, produz leite, e aí ele pode agregar valor produzindo queijo, produzindo doces, né? Ou seja, ele vai transformar o que ele produz. Para ele vender isso, ele precisa ter, né, ser estabelecido. Só na informalidade não vai ser possível. Então ele vai se formalizar porque ele já trabalha. Esse é o melhor jeito, né? Exatamente, ou seja, aí sim a própria condição do MEI vem favorecer essa pessoa, né? Porque é o cara que ele já tem visão de negócio. Então, assim, vai simplesmente favorecer essa pessoa para que
o negócio, vamos dizer assim, ele possa engrenar ainda mais. Né? Ou seja, ele vai se precaver contra algumas situações e também favorecer em relação a algumas negociações. Então, de repente, né, você citou o exemplo do produtor, ele pode, de repente, agora, sei lá, ofertar esse produto para uma outra empresa, né, um outro segmento. Ele pode vender para o setor público, que precisa, ele pode participar de licitação. Exatamente. Né, tem aqueles programas de governo que adquire para merenda escolar, por exemplo. Com certeza, ou seja, que se ele tivesse na informalidade, se ele não tivesse um CNPJ, de repente ele não conseguiria isso. Porque ele não podia emitir nota. Exatamente. Então, no sentido de que você vai abrir um MEI, né, para que você possa desenvolver. É óbvio, é preciso você entender o porquê você está fazendo isso. Não é simplesmente, eu perdi o emprego, eu vou abrir um MEI. Eu sou MEI. Hoje eu sou MEI, né? Eu desenvolvo uma atividade aí, mas eu estou com o pezinho no chão. Eu também sou MEI, mas dentro da minha área Exatamente. Também. Então, assim, a gente tem que se precaver contra essas questões, porque também, é óbvio, não adianta eu querer, eu vou lá e abrir numa outra condição e você não conhece. A primeira coisa, você tem que ter domínio daquilo que você quer fazer. E outro detalhe, né? Por exemplo, muitos investem para desenvolver uma atividade envolvendo questões de alimentos, produção de produtos de produtos alimentícios, e aí você já tem que se atentar para as questões sanitárias também, né? Não é só a questão de formalizar a sua atividade, você vai ter que se adequar às regras necessárias para que você realmente possa atuar naquele ramo, né? Se você vai trabalhar com leite, você vai ter que ter o local adequado, né? Com os pisos azulejados. Exatamente. São produtos perecíveis, você tem que atender a toda uma regra, tem tudo isso para ver antes, né, Galvão? Exatamente. Por quê? Porque a partir do momento que você é emitido o MEI, quer dizer, você vai ter que estar adequado em algumas questões também, né? Obviamente, mediante a atividade que você vai estar integrado, né? Que aí você tem que identificar, por exemplo, eu vou montar uma loja, eu vou desenvolver eu vou trabalhar com a parte alimentícia. Então, assim, você tem que identificar, porque cada segmento vai exigir uma condição específica. Tem uma regulamentação. Exatamente. Né? Então, se eu vou montar uma lanchonete, mesmo que seja uma questão pequena ainda, pera lá, existem algumas questões que eu vou ter que estar adequado, mesmo na condição de MEI. Isso já aumenta o investimento, você exatamente. Já precisa ter uma atenção para outras coisas. Então, nós temos que estar atento aí a algumas questões. Então, a dica que eu dou primeira coisa, pesquise. Busque informações, busque conhecimento, converse com outras pessoas, porque, né, tudo bem, vou tirar o MEI, eu vou pagar lá a minha guia, né, o DAS lá, e beleza, tá tudo certo. Vou escolher um KNAI lá que dá certo. Exatamente, eu vou escolher um KNAI que se adequa à minha atividade, pego uma segunda condição lá e tô favorecido. Então, não é tão simples assim. A gente tem que pensar mesmo, porque a gente tem que, eu falo sempre, a gente tem que ter visão de futuro. Então é o cara que ele começa a desenvolver, ele está informal, o MEI vem e favorece para que ele se formalize. Ótimo, perfeito. Daí em diante ele tem que ter visão de negócio. Opa, eu preciso crescer, né? O MEI ele me favorece na parte inicial, mas eu tenho que crescer. Não, já me estabeleci, eu estabelecido, eu posso emitir nota. Agora, para esse negócio que eu já executo crescer, é onde a gente precisa dessa capacitação que a gente estava falando. Exatamente, ou seja, é óbvio, tudo bem, é uma condição sua, de repente, querer ser MEI o resto da vida. Mas a gente tem que pensar em possibilidades de crescimento, evolução, vamos empreender, vamos desenvolver. É óbvio que aí vai entrando outras situações, porque aí você passa a ter que contratar pessoas, aí vem a qualificação. Aliás, o MEI permite até uma pessoa? O MEI permite a contratação de uma pessoa, de um funcionário. Né? Então já se subentende que já não é um negócio grande. Exatamente. A partir do momento que você começa a crescer, você já vai ter que mudar o seu sistema. Exatamente. Então nós temos que entender algumas questões, porque é aquela questão, não é a brincadeira. Eu estou me tornando um MEI, você vai ser uma pessoa jurídica, então você já passa a responder juridicamente. Você pode ter uma conta, né, no banco jurídica, ou seja, você já passa a negociar com outras empresas, né, que é o que a gente fala aí do business to business, né? Ou seja, empresa para empresa. Não é mais o cara informal negociando, não, já não empresa para empresa. Física com pessoa física não, já é exatamente. Empresa então isso é importantíssimo. Isso gera outras responsabilidades. Exatamente. A necessidade de estar preparado também. Exatamente, então tem que ficar atento. Agora, na questão de prestação de serviços também, o MEI também vem da mesma maneira, né? O mecânico, que às vezes faz serviço e não está estabelecido, né? Não tem lá o seu estabelecimento ainda. O encanador, Hoje em dia nós temos um mercado muito grande, até algum tempo atrás se chamava isso de marido de aluguel, né, Jorge?
que era aquele cara que, né, ele tinha lá a sua caixa de ferramenta, ele ia na sua casa para arrumar lá um problema hidráulico, um problema elétrico, é o cara que faz um pouco de tudo. Esse cara também, se ele já faz isso, às vezes muita gente se aposentou, mas pode também, né? Exatamente, o cara ele pode fazer essa prestação de serviços aí, e, né, muitos, na verdade, atuam sem estar nessa condição. Aí ele não tem essa proteção. Exatamente. Então, assim, a gente também tem que se precaver contra algumas situações. Então, por exemplo, o cara que ele é o prestador de serviço, por exemplo, muitas vezes ele corre riscos, né? E o fato dele também ter estar adequado no MEI, ele pode se respaldar, de repente, num acidente, alguma questão aí, né? E ele vai estar protegido. Que passa a ser direito dele. Ele vai passar a estar protegido. Exatamente. Então, assim, para essas pessoas, né, que são vulgos autônomos aí, que trabalham em tese na informalidade, o MEI vem totalmente favorecer para que o cara possa prestar o seu serviço, ele possa ter amparo caso aconteça alguma questão. Então, mas é o tal da informação, é o tal do conhecimento. É preciso buscar antes de você, de repente, vou me formalizar, mas tá, qual é o objetivo disso? Né? Então, é buscar informações, é conversar com outras pessoas que, de repente, já são, né, para ver o que o que vai acontecer, né, para não ficar assim tão à toa. E também, dentro dessa questão desse universo da capacitação, independente do serviço que ele preste ou do ramo de negócio que ele escolha, né, para se estabelecer, buscar as ferramentas que hoje nós temos, né? Hoje a gente tem aí um universo de ferramentas, né, que, se bem utilizadas, elas contribuem, né, para melhorar esse negócio que ele escolheu aí. Hoje nós temos aí o mercado, o e-commerce, nós temos a internet, né? Se eu tenho um produto bom, né, que agrega valor à minha atividade, seja aquela lá do agronegócio para a agricultura familiar, ou da pequena empresa mesmo que produz qualquer tipo de produto que tenha um mercado, né? Às vezes no ramo de confecção tem muita costureira que tem uma colaboradora e consegue produzir uniformes, por exemplo. E como é que fica esse mercado digital aí? Dá para colocar, saber usar bem essas ferramentas, ter uma página, isso tudo é preciso conhecimento para fazer de forma correta. Exatamente, né? Ou seja, hoje muito se fala nessa era digital, ou seja, todo mundo partindo aí, migrando para a internet, ou seja, todo mundo hoje está na internet. A grande realidade é essa. De uma maneira ou de outra a gente Exatamente. Até as pessoas de mais idade aí, de repente, que não tinham acesso a essa ferramenta, eu falo que hoje as crianças já nascem com um smartphone em mãos, né? Ou seja, o curso de computador vem da gestação. Exatamente, já vem ali, ele já vem PhD nisso. E hoje se fala muito nessa questão da era digital e tudo mais, né? Só que nós temos que entender, não é simplesmente, vou criar uma página no Facebook e vou vender, né? Vou postar ali e vou vender. Não, né? É óbvio que hoje toda e qualquer empresa, desde as mais tradicionais aí, se você fizer um levantamento, a grande maioria já aderiu à era digital. Já montaram uma página no Facebook, já criaram um Instagram, ou seja, já estão de repente entendendo, por exemplo, o WhatsApp, né? Utilizando como um canal de relacionamento com seus clientes. Ele foi muito limitado nessa questão das mensagens, se limitou a 5, mas você vai ter alguém para fazer isso de 5 em 5. Todo dia ele vai ter lá alguns produtos que ele quer anunciar e ele vai colocar nas redes sociais. Exatamente, né? Eu mesmo, eu falo isso porque hoje eu dependo muito da rede social da internet, né? Eu tenho um segmento que é uma boutique delivery, na verdade, né? Onde a gente acaba trabalhando aí e dependendo muito da internet. Então, ou seja, só que nós temos que entender que eu vou fazer uma postagem e vai vender. Não é tão simples assim, né? É preciso entender o segmento que você está trabalhando, é preciso entender, né, o mercado do qual você faz parte, porque senão vai vir a frustração. Né? Você vai fazer algo achando que o Facebook ou o Instagram ele vai fazer por você. Vai resolver a sua vida. Exatamente, não é tão simples assim. Aliás, na verdade, como diria o Maguila, é uma faca de 2 legumes, né? É uma faca de 2 gumes. Ele tanto pode favorecer como pode atrapalhar, dependendo de como você entende essa relação com as redes sociais. Eu falo que é uma arma em mãos. Exatamente. Tá? Então, assim, você tem a capacidade de relacionar ali com pessoas. Então, você precisa entender um pouquinho disso.
né? Então, assim, antigamente tinha lá o telemarketing, as pessoas entravam em contato para te ofertar alguma coisa. Então, hoje nós temos esse favorecimento aí através das redes sociais. Hoje você consegue chegar, mas nós temos que entender que não é simplesmente, eu te mandei e você vai comprar. Eu preciso instigar a necessidade em você, despertar... Tem todo um contexto. Exatamente, por isso que, é óbvio, eu recomendo sim. Hoje o cara é necessário. É necessário. O cara que ele tem uma empresa e ele não está na internet hoje, ou não está em qualquer tipo de mídia digital, ele vai perder mercado. Eu posso falar isso com propriedade, com toda certeza. O cara que achar que o negócio dele não é importante estar ali, nem que seja, é óbvio, ele não precisa criar um e-commerce, né? Qual que é a diferença aí? O e-commerce eu vou vender através da internet, mas muitas vezes eu preciso pelo menos criar uma página institucional. Eu não vou vender pela internet, mas eu vou jogar informações ali onde as pessoas vão poder entrar em contato, tirar dúvidas. Vai despertar o interesse, conhecer o teu produto e aí entrar em contato. Exatamente. Agora, de repente isso aí pode virar uma própria concorrência, porque tem um outro problema muito sério, que é a questão do atendimento ultimamente, né? Na relação mais já interpessoal mesmo, no tete-a-tete ali do dia a dia. Às vezes isso acaba virando uma concorrência. Você para de prestar atenção no atendimento local, né, no tete-a-tete, nas relações interpessoais, quando é uma empresa estabelecida, e acaba jogando tudo para a internet, que já é um pouco mais frio, né? E aí você pode perder tentar ganhar de um lado, mas perder do outro, porque o atendimento ainda é fundamental para fidelizar, né? Eu sempre desenvolvo às vezes alguns cursos, alguns treinamentos, né? A gente acaba desenvolvendo aí algumas parcerias com algumas empresas, e o atendimento parece que é algo assim que ninguém dá importância. Todos reclamam do atendimento, né? Querem um bom atendimento, porém parece que as empresas, né? Por parte das empresas, quando você vai ofertar um curso voltado à área do atendimento, dá aquela impressão assim, mas eu já sei, para que eu vou colocar meu funcionário lá? Será que ele não sabe? Então, assim, o que significa atendimento? Estou falando do ato ou efeito de atender. Né? Tem um autor chamado Reimar Richards que ele fala que é preciso entender para atender. Ou seja, se eu não entendo qual é a sua necessidade, como é que eu vou ofertar um produto ou serviço que você vai necessitar? Então então, gente, atendimento ele é fundamental. E hoje, nessa era digital, mais ainda. Porque no tete-a-tete é mais simples, né? O relacionamento. Você tá ali com a pessoa, né? Você falou um negócio errado, agora trazer receita para a empresa, ou você vai perder receita. E outro, atendimento também está muito ligado a acolher. Tem muita gente que vai lá para conversar, ele quer que você fale com ele. As pessoas precisam disso. E aí, quando você atende bem, acolhe bem, a pessoa fala, puxa, eu vou voltar lá porque eu sou bem recebido. Exato. Tem até um caso que eu conto, às vezes, algum curso ou palestra, e de uma pessoa que ela chegou na loja e ela não comprou nada. Porém, o atendente ali, né, o funcionário, deu a atenção devida para aquela pessoa. E aí essa pessoa ela se sentiu tão acolhida, como você disse, que aquilo ficou na impressão dela ali e ela passou a recomendar outras pessoas, né? Então, às vezes, a pessoa ela vai chegar na loja, né? Eu utilizo muito o termo goiabá, ela vai te goiabar e não vai levar nada. Só que se você atendeu bem ela, se você deu a atenção devida, tentou entender o que ela necessita, provavelmente essa pessoa vai se lembrar de você, ela vai indicar você para outras pessoas. Agora, se você também não deu a atenção devida, essa pessoa ela já sai xingando, trupicando, maldizendo. Não vá que eu fui mal atendido. Exatamente, eu quero soltar uma bomba ali. Ou seja, são os BOs. Então, assim, o atendimento é fundamental, gente. Aprendam a entender o que é que o outro necessita. Isso é muito importante. Só que para eu poder atender bem, eu preciso entender qual é o meu segmento, qual é o meu negócio, se de fato eu posso atender a sua necessidade ou não. Muito bem, estamos aqui com o professor Luiz Carlos Galvani, estamos falando aqui sobre empreender, sobre marketing digital, e aí o Garcês Guloseimas está dizendo, grande mestre Luiz Carlos Galvani. A gente vai dar mais uma paradinha e para fechar a gente vai falar especificamente do marketing digital, os cuidados que tem que ter,
que tipo de anúncio você deve fazer, né? Sabe, tudo, como disse o Galvani, é tudo muito estreito, né? Não tem muita margem para erro, né? Você tem realmente que buscar saber o que você está fazendo para que realmente funcione em favor de e não depunha contra, né? Os seus objetivos. Isso pode acontecer. Aqui tem resposta, idealizado pela agência Aqui Tem, Jane Gomes, site OC News, o site de notícias, sempre atualizado, e a parceria aqui que contém, inclusive, transmissão simultânea com a Max FM, aqui com o nosso glorioso Ed Rocha, que é o nosso comandante aqui. Se ele não apertar o botão ali, não sai nada, né? A gente vai dar mais uma paradinha e voltamos com o último bloco para falar aqui do marketing digital, que é uma das especialidades aqui do professor Galvani. Voltamos já. Aqui tem resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz, através das páginas do Facebook. Aqui tem resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui tem resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio, comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras. Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio, Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science, Ibercasa Materiais para Construção, Autoescola Exclusiva e Uassa Celulares, a loja da Claro, Casa dos Pijamas, Nona Dulce Doces e Salgados, Vila Chaves, Lanchonete Restaurante, Gilmar Móveis sob medida, bolos caseiros da Lu Betiol, Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis, Panificadora e Confeitaria Paineira, na Rua Paineira 410, no Promorá, ocnews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocnews.com.br. De olho na notícia. Muito bem, voltamos aqui para o nosso último bloco do Aqui Tem Resposta de hoje, nessa parceria da agência Aqui Tem, com a Jane Gomes, do site de notícia OC News, em parceria aqui com a Max FM, né, em transmissão simultânea também. Hoje estamos aqui com o professor Luiz Carlos Galvani, que está dando uma aula para a gente aqui sobre uma série de questões envolvendo o empreendedorismo, boas práticas, microempreendedor individual, a necessidade do conhecimento acima de tudo, a chave, né, para que realmente você tenha muito mais possibilidade de sucesso. Galvani, eu só queria que você falasse antes do marketing digital, né, de uma das questões também que envolve inclusive o atendimento que a gente já abordou. Quando a empresa dá alguns passos à frente, você precisa ter uma equipe, né? Essa gestão da empresa, gestão de negócio, envolvendo gestão de pessoas, já é uma outra questão assim bem mais complexa e que realmente exige um pouco mais de conhecimento e de tato para poder fazer com que essas coisas engrenem, porque uma depende da outra, né? Exatamente. Eu falo que o fato de você empreender já é um desafio. Mas o empreender no sentido de lidar com pessoas é outro problema aí, porque eu falo que ninguém obriga ninguém a nada, né? Ninguém é obrigado a nada. Então nós temos que influenciar as pessoas a entender qual é o objetivo, o que é que a empresa quer. Então não adianta eu chegar para você e falar assim, faça isso. Eu faço se eu quiser, se eu não quiser fazer eu vou embora. Mas a grande questão eu não vou fazer simplesmente porque eu preciso convencer. Então o cara ele tem que ser empreendedor também no sentido de gerir pessoas.
E lidar com gente não é fácil, porque cada um pensa de uma forma. Então é óbvio que o gestor, né, para que o negócio cresça, para que ele possa tomar forma, vamos dizer, não tem outra questão a não ser contratar pessoas, porque o negócio, é óbvio, ele começa do nada, o empresário ali, que ele mesmo compra, ele negocia, ele mesmo vende, ele mesmo faz tudo. Só que aí vai tomando outras proporções e o cara vai tendo a necessidade do quê? De contratar pessoas. Contrata uma, contrata duas e aí começa a ter problemas de relacionamento, né? Ou seja, obrigações. Então eu falo, você sendo o gestor de você mesmo é uma coisa. Só que a partir do momento que eu passo a ter que ter outras pessoas, né? E incentivar essas pessoas para que elas também entendam que ela faz parte do negócio, aí que vem o grande dilema. E hoje, a grande dificuldade das empresas, das organizações, não é mais nem contratar pessoas, né? A gente tem uma dificuldade muito grande aí em contratar pessoas, mas a grande dificuldade é de manter, é reter os talentos aí, né? Porque é uma dificuldade. Então, assim, reter talentos hoje é uma situação complexa, né? Você ter uma equipe ali engajada, pessoas responsáveis, pessoas que sejam de confiança, pessoas que querem crescer, isso é muito difícil. E aí a seleção dessas pessoas, né? O mercado está bem concorrido, né? Existe aí, hoje, a pessoas procurando trabalho são muitas pessoas, né? Mas aí entra o diferencial, né? Por questão de aptidão mesmo, até de qualificação, fala-se muito em exigir experiência ou não, mas na verdade essa moldagem acaba sendo feita pelo gestor, né? Exatamente, porque muitas vezes o gestor ele impõe que, olha, eu quero pessoas com força de vontade. Nós vamos treinar, nós vamos desenvolver. Tem gestor que quando o cara ele é empreendedor, a visão dele é essa. Você não precisa ter experiência alguma. Eu conheço muitos jovens aí que nunca tiveram uma experiência profissional e eles só estão esperando uma oportunidade para poder engatar no mercado de trabalho aí. E às vezes profissionais que se julgam já os capazes e tudo mais, que de repente você vai contratar e você vai ter problema. Então, esses às vezes traz até alguns vícios, né? Exatamente. Então, assim, hoje, né, nessa nova era aí, muitas vezes o gestor ele fala, cara, olha, não precisa, só força de vontade para mim basta. Né? Porque às vezes o cara ele vai contratar uma pessoa, é óbvio, às vezes eu preciso de um profissional já com qualificação técnica, com experiência, é óbvio. Isso daí vai demandar uma mão de obra mais cara também, né? Ele vai multiplicar esses conhecimentos, pelo menos é a missão dele. Exatamente, mas também existe, né, a oportunidade desse profissional que tem a força de vontade, eu vou te incentivar, eu vou te, vamos dizer assim, ensinar o que é para ser feito. E muitas vezes essa pessoa ela engrena, né? Então, hoje de fato é um desafio. Existem muitas oportunidades, porém muitas pessoas desqualificadas, né? E o mercado ele quer as pessoas selecionadas. Você vai numa feira, você quer escolher lá aquela fruta que está mais bonita, aquela que está mais viçosa, ou seja, eu quero o que está melhor aparentemente, né? Depois nós vamos ver de fato, mas eu quero esse profissional de destaque, eu não quero contratar o cara que já tem problemas. Nós temos que entender que nós somos contratados para solucionar problemas. Se eu contratar um profissional para ser problema para mim, então qual é o meu objetivo? E a grande dificuldade é trabalhar em equipe, né? Tem que ser aquele colaborador agregador, né? Que seja um segmento do seu gestor, né? Na questão motivacional, na questão ética mesmo de trabalhar dentro de uma empresa, porque é preciso delegar, e para você delegar precisa ter confiança, né? Exatamente, confiança e saber cumprir. Então, assim, o relacionamento entre pessoas, né, é importantíssimo, porque eu tô ali tocando um negócio do qual existem outras pessoas. Então é óbvio, um vai dar o comando, o outro vai executar. Nós temos que entender que existem hierarquias. Exatamente. E hoje, infelizmente, né, a gente tem uma geração que eles não estão muito atentos a essa questão da hierarquia, da responsabilidade. Meio que individualista, né? Então, tipo assim, é o cara que ele começa a trabalhar, mas ele já quer ser o presidente da empresa. Pois aí começam os problemas, porque na própria história da administração a gente vê a importância dessa questão hierárquica, né? Quer dizer, existe alguém que está no comando, existe alguém que está
tentando, né, no tático ali desenvolver alguma situação e é aquela pessoa que vai executar. Porque tem a gestão do negócio também, né? Que é onde entra a questão, né, do marketing, por exemplo. Você vai ter que gerir equipe para que o seu negócio funcione bem, né? Para que você tenha uma representatividade no mercado com um potencial, né? Seja na prestação de serviço, seja na venda de produtos. E aí o marketing entra, né? E hoje, como a gente já citou, um dos principais é o marketing digital. Quais os cuidados que é necessário ter para que realmente você use bem essa ferramenta? A primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente é saber qual é o segmento que nós estamos atuando. Né? E é preciso entender esse mercado aí. Eu vendo coxinha, ótimo, não tem problema nenhum você vender coxinha. Vou para a internet, ótimo, você deve ir para a internet. Só que você tem que conhecer esse segmento, você precisa saber, pera lá, que tipo de postagem que eu vou fazer, como é que eu vou me relacionar com essas pessoas que estão nas mídias digitais. Então, não é, porque a internet eu posto de qualquer jeito. Por exemplo, o Instagram ele é uma ferramenta que ele é totalmente visual. Texto ali não tem muita importância. Exatamente. E aliás, quanto mais curto, melhor. Exatamente. Né? Então você tem que ser objetivo. Se eu conseguir falar em 3 palavras, ótimo. Então assim, eu tenho que tomar um cuidado com a imagem. Por quê? Porque é visual, né? Então assim, eu tenho que entender o que é aquela ferramenta, o que o Facebook me oferece, o que o WhatsApp me oferta. Que tipo de pessoa essa ferramenta vai alcançar? Exatamente. Então assim, hoje se fala tanto no marketing digital, mas é preciso entender esse mercado. Não adianta achar que você vai postar qualquer coisa. E em qualquer lugar. Em qualquer lugar e em qualquer horário e a coisa vai acontecer. Não. Você tem que ter uma estratégia estudada, definida, de acordo com o que você vai fazer ou o que você vai oferecer. Exatamente, né? É preciso, porque a partir do momento que você identifica o perfil desse mercado, você vai conseguir falar a linguagem deles, as pessoas vão passar a interagir com você e é óbvio que você vai conseguir ofertar o produto ou o serviço que você tem. E esse universo fez surgir um outro profissional, que é o digital influencer, né? Que é uma outra frente que muita gente investe e que é preciso realmente ter muito cuidado, porque você vai emprestar a sua fachada para alguém te representar, né? Eu tenho, né, um certo receio com essa questão aí, é óbvio, né? Tem pessoas que são totalmente desenvoltas aí, vão para as mídias sociais aí. Causa pra caramba, arruma um monte de seguidores. Nós temos que tomar cuidado, gente, que de repente você vai lá na página de alguém e tem lá 40 mil seguidores. E aí os empresários vão lá e contratam aquela pessoa para o cara ir lá na sua empresa. Não tem nada contra isso, mas simplesmente você tem que entender que às vezes aqueles seguidores, será que eles estão segmentados? Será que eles falam eles estão na mesma linha de raciocínio que o meu? Por exemplo, eu vendo bolo. E aí eu chamo o cara lá que não tem nada a ver, o segmento, as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que entender que, às vezes, quantidade de seguidores, muitas vezes, podem ser compradas, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela quer ser, repito, não tenho nada contra, né? Tem, de fato, profissionais que atuam dessa maneira, e aí eu acho interessante. Mas hoje as pessoas estão, assim, tão desesperadas, às vezes, né, em querer postar tudo, falar tudo, mostrar tudo, e às vezes acabam se perdendo. Então, nós temos que entender o seguinte: tá bom, eu vou chamar um digital influencer para poder vir lá na minha empresa, mas espera lá, será que aqueles seguidores têm alguma relação, né, ou correlação com o meu tipo de negócio? Com o meu tipo de negócio? Porque senão você de repente vai ofertar, você vai trabalhar com uma permuta ali, eu te oferto tal coisa, você faz uma tal divulgação para minha empresa e às vezes você não vai ter resultados. E por que não vai ter resultados? Porque não é o perfil que é a sua linha de produtos, o seu segmento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E tem também a empresa que já tem um porte que pode ter um site próprio também, né? Exatamente, né? Então hoje, né, muitas empresas partindo aí já para a criação dos sites, né? Ou seja, a criação dos e-commerce, ou seja, quem não aderir a essa nova era, eles vão perder mercado, né? Então assim, é óbvio que eu vou concorrer comigo mesmo, né, com a loja física, mas a gente tem que entender que existem muitas pessoas que querem, né, adquirir produtos ou serviços através daquele canal. Então, você ter o site lá onde as pessoas possam, né, adquirir o produto ou serviço, ótimo, isso daí é top 5. E cuidado também com alguns embates, né? Redes sociais, muita gente pensa que é terra de ninguém, quando é o contrário, né? Exatamente. Você tem seu IP ali, tudo identificado, às vezes você entra num embate infrutífero, né?
É preciso muito cuidado também com Exatamente. isso. Principalmente se envolve o teu negócio. Exatamente, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu falo o que quero, eu posto o que quero. A gente vê aí a situação do MC lá que teve aquela situação trágica, absurda, né? Absurda, enfim, acho que não merece nem entrar em detalhes, né? Mas, ou seja, então assim, o cara vai perder dinheiro, ele vai perder negócio por, às vezes, uma bobagem, né? Porque quanto mais você está evidente, maior o risco, né? Exatamente, ou seja, você está mostrando a cara. Então, assim, eu de fato admiro mesmo as pessoas irem para a internet, influenciar, mas, gente, a gente tem que pensar como que eu vou influenciar. Então, assim, pode ser um profissional ali interessante, importante, tá, mas tem que ter relevância com o meu negócio. Se ele não tiver relevância com o meu negócio, não vai virar nada, né? Então, assim, a gente tem que entender porque simplesmente, tô aparecendo, mas não tá trazendo resultado, só aparecer não basta. Exatamente, tem que trazer resultado. Se não tiver resultado, aí o negócio se complica. Bom, para fechar, queria que você dissesse aí se você presta esse tipo de serviço, você presta esse tipo de serviço ministrando palestras, assessoria. Queria que você colocasse seus contatos, né, Ed? Para que as pessoas que precisarem, que nos acompanharam aqui, se interessarem e entenderem que precisam de um suporte, que possam contar contigo. Normalmente eu atuo como docente, né? Então as minhas noites estão preenchidas aí com a administração de aulas, tá? Mas também trabalho com a parte de palestras, parte de consultoria, né? Eu tenho um trabalho aí que eu desenvolvo atuando com casais aí, na verdade, orientando, né? As pessoas que têm dificuldade na parte financeira, né? Então é um trabalho que a gente acaba desenvolvendo aí também. E óbvio também eu trabalho justamente com essa questão, né, de orientar as pessoas na criação do seu negócio, achar um segmento, né, criar um modelo de negócio que seja estruturado. Então a gente acaba desenvolvendo aí, né? O pessoal que quiser entrar em contato comigo, né, tem o meu WhatsApp. Posso passar aqui, né? Que é o DDD 18 99662 6415, tá? Se tiver alguma questão, pode mandar lá também, sem problema algum. Tem as redes sociais, Luiz Carlos Galvani, né? Meu Facebook, meu Instagram, @ADMGalvani, tá ok? Então, quem quiser seguir é só acessar lá, né? Mandar um oi que a gente vai conversar numa boa. Galvani, obrigado por nos atender, muito enriquecedor aqui a nossa conversa, são informações que realmente fazem parte do dia a dia das pessoas. Conte com a gente. Valeu, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e estou à disposição aí para outros assuntos também que forem pertinentes. Muito obrigado a você que esteve conosco, em nome da Jane Gomes, aí com o site de notícias OC News, a agência Aqui Tem, em parceria com a Max FM, aqui com o Ed Rocha e toda a sua equipe, com transmissão simultânea aí pela Rádio Max. A gente finaliza mais um Aqui Tem Resposta, hoje com o professor Luiz Carlos Galvani, falando sobre todos esses assuntos relacionados a empreender, gestão de negócio, marketing digital, que realmente são assuntos do dia, são assuntos do momento e que representam a diferença entre errar e acertar para quem realmente quiser investir no futuro. Um grande abraço. Bom sábado, bom fim de semana. Sábado que vem, mais um Aqui Tem Resposta com mais um assunto. A gente se fala. Aqui Tem Resposta. A resposta do jornalismo do site OC News para toda a comunidade e região. Este é um novo projeto de jornalismo informativo e de prestação de serviços. Todo sábado, das 12 às 13 horas ao vivo, através de live nas plataformas digitais do site OC News e da Max FM de Oswaldo Cruz através das páginas do Facebook. Aqui Tem Resposta é um programa de entrevistas que vai ouvir as pessoas que fazem a diferença em todos os setores da comunidade Oswaldo Cruzense. Gente da filantropia, na prestação de serviços, líderes religiosos, das entidades assistenciais, saúde, educação, política e tantos outros temas. Aqui Tem Resposta. Oferecimento: Grupo Santo Antônio Madeiras, forros de PVC, componentes, gesso, em Oswaldo Cruz e Adamantina. Grupo Santo Antônio, comemorando 17 anos. Nosso maior presente é a sua confiança. Migo Fibra Ótica, ultra velocidade para você e sua família navegar sem problemas. Marca J Pet Store. O Vidraceiro, Ascensão Veículos, Escritório Focus, Contabilidade e Assessoria, Dubibras.
Cristal Vidros, agora com esquadria de alumínios, além de janelas, portas, espelhos, box para banheiros, portas sanfonadas, envidraçamento de sacadas e vidros em geral. Belen Blanc, Associação Comercial e Empresarial de Oswaldo Cruz. Lanchonete Tio João. Centro Clínico Veterinário Santo Antônio. Clínica Veterinária, rações, banho e tosa, produtos veterinários em geral. Poliart Science. Ibercasa Materiais para Construção. Autoescola Exclusiva. E Uaça Celulares. A loja da Claro. Casa dos Pijamas. Nona Dulce Doces e Salgados. Vila Chaves Lanchonete Restaurante. Gilmar Móveis sob medida. Bolos caseiros da Lu Betiol. Carlinhos Montagem e Desmontagem de Móveis. Panificadora e Confeitaria Paineira. Na Rua Paineira 410, no Promorá. ocenews.com.br. Fique bem informado com notícias de Oswaldo Cruz, da nossa região, do Brasil e do mundo. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Tudo o que você precisa saber, você encontra em ocenews.com.br. De olho na notícia.